Agora vamos estudar sobre o vulcanismo, que corresponde à expulsão do magma que se concentra no manto da Terra, além de rochas e gases que vêm do interior ou do manto do planeta e saem à superfície através da força de pressão em que se encontra o manto. Então essa pressão é suficiente para que o magma, as rochas e gases procurem uma fenda, procurem um meio mais fácil de sair para a superfície e aí é expulso por essa pressão através de erupções vulcânicas. Daí o conceito de vulcanismo pode ser esquematizado dessa maneira aqui. Nós temos o manto composto pelo magma, que corresponde à rocha em estado de fusão, né? Então a pressão que contém no manto faz com que esse material pressione a crosta terrestre e vá em busca de caminhos fáceis de seguir até a superfície, geralmente fraturas encontradas na placa tectônica. Então esse material vai forçar a passagem e daí vai se acumulando na superfície, formando aqui o cone vulcânico e vai expulsar esse material, pedras, o próprio magma, que quando é expelido pela atmosfera é chamado de lava, e também os gases, principalmente gases sulfurosos, que são tóxicos e em uma temperatura muito elevada. Então aqui são as partes do vulcão, a chaminé, que é por onde passa o magma, a cratera, que é o buraco da fenda que é aberta na placa tectônica, e o cone vulcânico, que é formado por esse derramamento de lava. Nessa animação a gente pode ver a formação de um vulcão através do tectonismo, onde uma placa força a passagem por baixo de outra placa tectônica e a partir daí o magma sofre uma pressão que faz com que ele suba e saia à superfície. Então essa placa vai forçando a passagem e o magma vai com a pressão elevada, força a passagem pelas fendas e rompe a crosta terrestre, entrando em erupção. E isso ocorreu há vários milhões de anos para a formação dos vulcões atuais. Aqui nós temos os tipos de movimento das placas tectônicas em relação à formação de determinados vulcões. Então aqui primeiro nós temos essa placa tectônica em que ocorre a subducção, força a passagem e abre espaço pela fenda na placa tectônica, e a partir daí ocorre a erupção e a formação do cone vulcânico. E também de montanhas, seja elas montanhas tectônicas ou montanhas vulcânicas. Nesse outro exemplo nós temos o afastamento das placas tectônicas em movimentos divergentes, em que ao se abrir permite a passagem do magma através da pressão que está no manto e a sua saída a partir dessa fenda, formando então ilhas vulcânicas nos oceanos. Esse tipo de movimento ocorre principalmente nas regiões centrais entre placas tectônicas, entre duas placas oceânicas. Esse outro exemplo, os vulcões se formam a partir de hotspots ou pontos quentes que tem no manto, desde do núcleo. Então esses hotspots são pontos mais quentes do que o normal e eles
e eles vão borbulhando e forçando a passagem pela crosta, independente se essa crosta existe a divisão de placas tectônicas ou não. Vai forçar a passagem, abrir uma passagem e a partir daí vai formar geralmente as ilhas vulcânicas ou os vulcões. Isso aqui ocorreu com muita intensidade nas ilhas do Oceano Pacífico, principalmente no Havaí. Agora os abalos sísmicos, que correspondem a tremores que ocorrem na crosta terrestre, que são causados pelos deslocamentos repentinos de placas tectônicas. Então esses abalos sísmicos também são chamados de terremotos e ocorrem por conta dessa pressão que uma placa tectônica faz sobre a outra, geralmente em locais de encontro de placas tectônicas em movimentos convergentes, e essas placas estão em constante pressão, uma pressionando a outra. Então, em determinado momento, essa pressão vai ser liberada, ou essa energia vai ser liberada e ocorre o abalo sísmico, que é representado a partir dessa ilustração. Aqui nós temos a fratura da placa tectônica, o exato momento em que ocorreu o deslocamento repentino das placas tectônicas. Essa é chamada de hipocentro. E exatamente acima do hipocentro, na superfície, é chamado de epicentro, que é a partir daí que é sentido os tremores. Quanto mais próximo as regiões estiverem do epicentro, os tremores serão mais intensos, porque as ondas sísmicas estão ou são mais curtas, então os tremores são mais rápidos e mais agressivos. Quanto mais se distancia do epicentro, esses tremores terão menor intensidade, porque as ondas vão se alongando e tornando-se mais fracas. Geralmente ocorre em locais de falhamento ou de encontro entre placas tectônicas. Os abalos sísmicos provocam ondas de diversos tipos, dependendo da origem e também da composição das placas tectônicas ou da estrutura dessa placa tectônica. O primeiro tipo de onda que vamos observar aqui é a onda P. Então, as ondas P dos abalos sísmicos ocorrem da seguinte maneira. Aqui está simulando uma parte da placa tectônica e essas ondas P funcionam da seguinte maneira, como uma sanfona em que a placa é empurrada para frente e depois retorna à posição de origem. É chamadas ondas P, que são as mais comuns. Novamente, as ondas P, ela empurra a placa tectônica para frente, então a placa fica indo para frente e retornando ao local de origem, e com isso faz com que toda a estrutura que esteja acima dela sofra os abalos. Outro tipo de onda são as ondas S. Esse tipo de onda ocorre dessa maneira, como se alguém pegasse um cobertor e jogasse para cima e repentinamente para baixo, formando aí uma onda em forma de S. A gente observa que a onda ela é suspensa e depois vai para baixo para poder retornar à posição de origem. Então é um movimento vertical, de cima para baixo. E por onde passa, vai fazendo com que a superfície também sofra muito com esse movimento dessas ondas sísmicas S. Outro tipo são as ondas LOVE.
que praticamente chacoalha a superfície e vai causando muita destruição. Então as ondas S funcionam com movimentos horizontais, de um lado e de outro, para um lado e para outro, como se fosse uma corda que uma pessoa agitasse de um lado para outro, e formando aí esse movimento parecido com um S, só que horizontal, para um lado e para o outro. E o último tipo de onda sísmica são as ondas Rayleigh, que se propagam de forma circular, onde a superfície tem uma ondulação maior e quanto mais profundo fica na crosta terrestre, a ondulação será menor. Então essas ondas Rayleigh funcionam como as ondas que alguém atira uma pedra no oceano ou na água, que a onda vai propagando como se fossem ondas do mar, que se formam no mar, desde em alto mar até chegar à superfície. São as ondas Rayleigh. Então todas essas ondas elas causam destruição muito grande na superfície terrestre. Os terremotos ou abalos sísmicos, quando ocorrem em placas tectônicas submersas, submarinas ou oceânicas, e esse abalo é muito forte, pode chegar até a superfície e provocar ondas gigantes, que são chamadas de tsunami. Esse nome é um nome japonês, exatamente porque no Japão ocorre muito esse fenômeno. Essa animação mostra o exato momento em que as placas estão forçando uma a outra e a energia vai se acumulando em uma placa tectônica em forma de pressão. Então essa pressão ou energia vai ser liberada repentinamente e esses tremores vão ser propagados, as ondas sísmicas serão propagadas até a superfície, provocando as ondas gigantes que atingem aqui a costa japonesa. Então o Japão é muito atingido por esse tipo de fenômeno, por isso eles têm uma série de protocolos e sistemas de emergência para esse tipo de coisa que ocorre. Aqui nós temos um exemplo de tsunami que ocorreu no Japão. Então ela é um fenômeno muito destrutivo e ninguém pode ficar próximo. Existem sirenes para aviso da chegada de tsunami, de ondas gigantes, para que a população possa ter um tempo de recuar. Quanto mais para o interior for, melhor.